Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou fazer um top 5 de bandas dos anos 90 que eram bandas muito boas, mas hoje estão esquecidas. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos quase 700 assinantes do meu site, andrebarcinski.com.br. Galera, se você não conhece o site ainda dê uma olhada lá. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, são textos inéditos, 3 por semana, cursos, debates, workshops, um monte de coisa legal. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo bastante sobre os anos 90, né? Eu acho que os anos 90, a música dos anos 90, especialmente o rock alternativo dos anos 90, foi um destaque, né? Foi um período muito rico, com grunge, com Britpop, com shoegaze, tanta banda legal, né? Ainda tinha as bandas antigas do punk, né? Cramps, Ramones e tal, ainda em atividade, né? Killing Joke e tal. Você tinha toda essa galera do pós-punk ainda em atividade e um monte de banda nova surgindo. Mas eu queria fazer hoje aqui uma listinha de 5 bandas que eu adorava dos anos 90 e que hoje estão muito pouco faladas, que são pouco lembradas e tal, e que eu acho que mereciam ter um revival, digamos assim, né? Algumas estão até em atividade até hoje, né? A maioria já acabou, umas acabaram e voltaram, mas eu queria hoje listar essas 5 bandas, que são bandas de gêneros diferentes, de lugares diferentes também. E a primeira dessas bandas é uma banda inglesa que foi muito associada ali ao gênero do shoegaze, né? Essa galera que fazia esse som mais atmosférico e tal, na linha do My Bloody Valentine e tal. Lançou uns 4 ou 5 discos, durou mais ou menos uma década, mas eu ouço até hoje, né? E eu acho que muita gente ainda deve ouvir, que é o Catherine Wheel. Quem lembra do Catherine Wheel, né? Catherine Wheel surge ali na virada dos anos 80 para os 90. O líder do Catherine Wheel é um cara chamado Rob Dickinson. Atenção, ele é primo do Bruce Dickinson, do Iron Maiden. Olha aí como o mundo é pequeno, né? Rob Dickinson. A banda lança 5 LPs e acaba no iníciozinho dos anos 2000. Ninguém fala mais do Catherine Wheel, mas eu me lembro que durante um período assim era uma banda conceituada, né? Era uma banda que as pessoas adoravam. Então, e os discos realmente são muito legais, né? Eu acho que eles têm um disco ali que talvez seja o mais representativo deles, chama Chrome, que eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem. É uma banda que, quando ela surge, todo mundo acha que ela vai estourar, que vai ficar um bom tempo e tal, mas é uma banda que meio que acabou assim, sem nenhuma fanfarra ali no início dos anos 2000, não voltou que eu saiba até hoje, mas deixou aí alguns discos bem legais. Ouçam o Chrome, que vale muito a pena. A minha segunda banda dos anos 90, esquecida, né, uma banda que eu adorava, é uma banda liderada pela grande Tanya Donelly, chamada Belly. Quem era Tanya Donelly? Bom, a Tanya Donelly, no início dos anos 80, ela com a Kristen Hirsch, ela funda uma banda absolutamente sensacional que é o Throwing Muses, né? E aí depois, no início dos anos 90, ela funda o Belly, que é uma banda que todo mundo, quando a gente ouviu os primeiros discos do Belly, né, aquele Star, que tinha um hit indie, aí o Feed the Tree, todo mundo falou, nossa, o Belly vai explodir como o Throwing Muses explodiu, mas infelizmente o Belly não durou muito, né? Durou 4, 5 anos, a primeira encarnação do Belly. Depois a Tanya Donelly acabou com a banda, foi fazer uma carreira solo e tal, muito legal. E ela retorna aí o Belly uns 20 e poucos anos depois, já lançaram outros discos e tal, então inclusive em turnê, né? O Belly continua excursionando, tocando as músicas dos anos 90. E é muito curioso, porque sonoramente, tanto o Throwing Muses quanto o Belly e os outros projetos da Kristen Hirsch e da Tanya Donelly lembram muito aquele rock universitário ali da área de Massachusetts, Boston, né? Tipo Pixies, Breeders e tal. Mas não, eles são de Rhode Island, né? Que é próximo ali, mas não é exatamente Massachusetts, né? E e é um indie alternativo, assim, muito inteligente, com letras muito legais. O Belly era uma banda muito, muito interessante, que todo mundo achou que ia estourar, mas não durou muito tempo, tá de volta agora, mas eu acho que ainda é uma dessas bandas esquecidas aí dos anos 90. A minha terceira banda na lista de nomes esquecidos do indie rock dos anos 90 é um grupo que veio de Seattle, surge ali bem na época da explosão do movimento grunge, né? Mas não tem absolutamente nada a ver sonoramente com as outras bandas da região.
Estou falando de The Presidents of the United States of America. Você deve conhecer ou lembrar da banda por um hit que eles tiveram, um grande hit chamado Lamp. Tocou muito, assim, o clipe era muito engraçado e a música tocou em tudo quanto é rádio universitária, tocou na MTV, o clipe era muito legal e tal. Mas o Presidents of the United States of America, que é de Seattle, tinha muito mais do que o Lamp, né? Era uma banda meio muito esperta, né? Com uma coisa meio irônica, as letras eram engraçadas, mas o disco inteiro era muito bom. Eu não sei se vocês ouviram na época os discos ou só ouviram o grande hit, né, o Lamp, mas os discos eram ótimos. Eu tive a sorte de ver a banda ao vivo também. Ao vivo ela era excelente também. Todo mundo achou que o Presidents of the United States of America ia explodir e tal. E eles meio que sumiram ali naquele vácuo, né, deixado pela morte do Cobain, quando o rock alternativo nos Estados Unidos teve uma queda muito grande de popularidade, saiu um pouco da mídia e tal. E o Presidents of the United States of America acaba por ali, do meio para o final dos anos 90, tentaram voltar e tal, mas a banda realmente acabou. Então, ouça o disco do Presidents of the United States of America, o disco é muito legal, não ouça só o Lamp, mas o disco inteiro é muito bom. De novo, uma banda de Seattle com um tipo de som totalmente diferente dos seus contemporâneos, The Presidents of the United States of America. A quarta banda na minha lista de grupos esquecidos dos anos 90 era uma banda que eu amava, vi várias vezes ao vivo e hoje pouquíssimo se fala dela, que é o The Posies, né? O The Posies é de Bellingham, Washington. Washington é o estado, né, que fica no noroeste dos Estados Unidos, não confunda com Washington, a capital do país, que é no leste. Washington é o estado onde fica Seattle, né, onde surgiu o grunge, onde surgiu beat happening, toda aquela cena e tal. E Bellingham é uma cidade muito muito curiosa porque lá fica também a sede da Astros, né, uma gravadora de garagem era liderada pelo Dave Creeder do Monoman e tal. Tem uma cena de garagem muito forte em Bellingham. Eu cheguei aí para Bellingham para ver festival da Astros e tal, era muito legal. Bom, o Posies, como eu falei, é de Washington, mas eles não têm muito a ver com a cena grunge, nem com a cena da Kill Rock Stars lá do Calvin Johnson, nem com nenhum outro movimento ali da cidade. Eu acho que as origens, a influência musical do Posies vem muito daquela cena de Minneapolis ali dos anos 80, falando de Husker Du e Replacements, né? Eles têm essa pegada meio power pop, né? Uma coisa de emotional hardcore e tal, que deve muito ao Replacements, eu acho. Era uma banda que fazia um indie rock bem pop, com uma pegada bem radiofônica. Eu adorava, os shows do Posies eram muito bons. E no começo dos anos 90 ali, eles lançam um disco muito legal que é o Frosting on the Beater, que eu recomendo muito que vocês ouçam, é de 93, para não falar besteira, exatamente. A banda surge ali no final dos anos 80, mas eu acho que dá para considerá-la uma banda dos anos 90, porque grande parte da carreira dela, os maiores hits e tal, foram nos anos 90, e hoje o Pose está bem esquecido. Minha quinta e última banda da lista de 5 nomes esquecidos, pouco falados do rock dos anos 90, galera, não tem nada a ver com a qualidade das bandas, as bandas eram todas sensacionais. É um grupo que está nativo até hoje, eles pararam durante uma década, 15 anos, sei lá quanto, mas voltou e está tocando até hoje, que é uma banda inglesa muito ligada à cena do shoegaze. Estou falando do Swerve Driver. O Swerve Driver surge ali na virada dos anos 80 para os 90 em Oxford, na Inglaterra, e eles lançam acho que o primeiro disco deles é um disco maravilhoso chamado Raise. Bom, quando sai o Raise em 91, eu me lembro que foi um dos discos do ano, assim, né? Todo mundo que ouviu naquele período ficou assim pirado com o LP. Era um disco realmente muito muito marcante, um disco de novo com essa pegada bem shoegaze, assim, pesado pra caramba. E a gente achou que o Swerve Driver ia explodir, né, como algumas outras bandas desse gênero assim, explodiram na época. Nunca chegou ao nível de popularidade de My Bloody Valentine, de outras bandas Lush e tal, mas o Raise permanece aí como um disco maravilhoso, né? No fim dos anos 90 a banda tem uma briga, ficam 10, 12 anos parados, né? Voltam assim por volta de 2014, 2015, lançaram mais 2 álbuns desde então e estão em excursão até hoje. Agora em setembro eles vão tocar inclusive no Levitation, esse grande festival lá em Austin, no Texas. Então ouçam o Swerve Driver, comecem pelo Raise de 91, que é um grande disco. Recapitulando então, minhas 5 bandas dos anos 90 que eu acho que merecem serem redescobertas: Catherine Wheel, Belly,
The Presidents of the United States of America, The Posies e Swerve Driver. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Escrevo 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Promovo cursos, debates, workshops só para assinantes. Você assinando por R$ 20 por mês, você tem, além de todos esses benefícios, acesso ilimitado ao acervo do site, que tem quase 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema até história do pós-punk, história do punk, debates sobre música brasileira dos anos 70. Tem muita coisa legal. Conheça lá andrebarcinski.com.br.